notícia sobre a agência de classificação de risco, a Fitch Ratings, que eleva, então, o rating do Brasil de BB- para BB, com uma perspectiva estável. E essa decisão, ela reflete justamente o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado, além das reformas ali proativas que têm apoiado a economia do país, embora ainda existam algumas tensões políticas persistentes. A Fitch espera, então, que o pragmatismo institucional evite desvios radicais. Brasil é o novo bebê da Fitch, no Terraço Cast de número 387. A vinheta inicial é Paula Moraes, da BMC News, comentando sobre a mudança do rating soberano do Brasil na Fitch. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 30 de julho de 2023, domingo, em Ourinhos, no amado interior paulista, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Estão comigo neste 387, elas que elencam o estrelado trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô! Alô, Caio! Alô, terraceiros e terraceiras! Alô, companheiros de Terraço Cast! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, vindo novamente com a previsão do tempo presente para vocês. Nesse momento, gente, essa terraceira aqui fala novamente aqui, né, da Serra do Mar, mas, infelizmente, São Pedro ficou sabendo que eu falei que a gente tava, muito, né, bem, e ele falou, não, eu acho que esse período acabou, né, eu acho que esse período acabou, e eu vou mandar pra você aí, pra você lembrar da minha fúria. Então estou aqui, né, na Serra do Mar, vendo bastante chuva pela minha janela. Mas eu confesso que foi bem gostosinho dormir e acordar com este barulho agradável da chuvinha na janela, que eu estava com saudades. Então é isso, gente. Previsão do tempo para hoje é chuva, né? Para amanhã, fiquei sabendo que é chuva também, né? E para a semana que vem, né, que se inicia quando você deve ouvir esse podcast, é de sol, porque afinal de contas só chove no final de semana. São Pedro ajudou bem, mas não dá para ajudar sempre, faz parte. Fala, Renata Cocho. Olá, terraceiros! Oi, Caio! Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Renata, trazendo como sempre o Boletim Internacional. Dessa vez, mais uma vez, ainda aqui de São Paulo, eu continuo de férias, um pouco resfriada. Vocês vão reparar que eu tô com uma voz assim um pouco mais rouca, quem sabe mais sexy. Olá lá! Essa semana não é Covid, inclusive eu tava até comentando com o Caio que eu tô com saudade de falar com Covid pra vocês. Não, brincadeira, mas na verdade a gente tá tendo, né? Não sei se vocês têm percebido, mas a gente tem visto, ou pelo menos eu tenho visto, alguns surtos de Covid, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, várias pessoas falando que estão com Covid. Eu, inclusive, fiz o teste, não é Covid, é um resfriado comum. Eu até hoje não peguei Covid. Costumo brincar, né, que a pessoa é tão ruim que nem o Covid quer, graças a Deus, né? Mas enfim, né, o assunto não é Covid essa semana, o assunto é mais uma vez o eletrizante política monetária. Eu vivo brincando com o Caio que eu não aguento mais falar de política monetária, mas realmente essa semana não tem como fugir do assunto. A gente teve decisões importantes dos principais bancos centrais do mundo, né, do Fed, do Banco Central americano, do Banco Central europeu e também do Banco Central japonês. A gente vai comentar essas decisões desses bancos centrais e já a gente também teve novidade aqui na América Latina com respeito à decisão do Banco Central chileno. Certamente quem nos ouve se manifestará sobre sua voz. Depois te conto o que me falarem, Rê. E também ela, Fernanda Mello. E aí, Caio e meus amigos terraceiros, como foi a última semana de vocês? Estão preparados para a próxima semana de Terraço Cast? Até avisar, nós avisamos sobre ter sido uma boa ideia maratonar alguns antes desse. Enfim, time em campo, vamos ao 387. Raquel, o que essa mudança de nota na Fitch significa para o Brasil? Já dá para relaxar ou ainda há um caminho considerável pela frente?
E, pois é, senhor Caio Augusto, o tema de hoje, né, é esse mesmo. É sobre a elevação do rating soberano brasileiro pela agência Fitch. Então, pra quem não sabe, gente, vou fazer um preâmbulo aqui, né, dar uma contextualizada. Se você já souber, você pode passar para frente esse glorioso podcast. Bom, a agência Fitch é uma agência de rating, né? Assim como a Moody's e a Standard & Poor's, e deve ter mais algumas, mas basicamente todo mundo só conhece essas. E qual que é o trabalho delas? O trabalho delas é classificar crédito. E aí, a gente tá falando aqui de crédito que pode ser tanto de empresas, emitidos por empresas, né? Classificar dívida, na verdade, né? Melhor falar dívida, porque crédito vai ficar meio estranho, vai falar, então o Serasa e a Fitch que tá analisando meu crédito. Não, veja bem, é só de dívida. Então a gente tá falando aqui de dívida, né, emitida por empresa ou por governos soberanos. É pra quê? Pra ajudar a guiar investidores. Então é basicamente assim, olha, a gente já analisou, a gente viu aqui tudo que tem por trás da emissão da dívida dessa empresa X e a gente define aqui se ela é uma dívida que tem uma alta probabilidade de não ser paga ou menor probabilidade, né? E aí, enfim, os extremos são essas, né? A sua dívida é ótima, ela vai ser paga, e a sua dívida não é uma porcaria, você tem uma grande probabilidade de não ser paga. E eles colocam isso numa escala, né? E aí tem a escala global, e aí essa escala, ela indica quanto mais alta a nota nessa escala, né, maior a credibilidade da dívida, quanto menor a credibilidade da dívida. E aí elas se separam, nessa escala, elas se separam em dois grandes blocos, que é o bloco de dívida do grau especulativo e acima disso é o grau de investimento. Então vocês já devem ter ouvido falar, talvez, do grau de investimento. A gente tinha aqui no Brasil, eu lembro que eu trabalhava no governo nessa época, né? Eu não tô com a data aqui exata. Caio Augusto, me dá uma ajudinha aí, coloca aquela inclusão de Brasil grau de investimento. Mas, enfim, foi aí provavelmente por volta de 2016, né, 2015, alguma coisa assim, que a gente ganhou essa nota de grau de investimento. Mas aí a gente perdeu, gente. A gente perdeu, né, ali cada uma das agências foi no momento, entre 2018 e 2019, ali a gente perdeu o nosso grau de investimento. Passamos pouco tempo nos vangloriando de ter grau de investimento aqui na nossa dívida soberana. Quem que é a dívida soberana? A dívida soberana é a dívida emitida pelo governo. E aí vale uma questão importante aqui. Quase todas as empresas, praticamente todas as empresas do país, elas partem do grau de investimento do país. Porque se tudo der errado, em tese, a dívida que tem mais probabilidade de ser paga, né, se tudo der errado, é a soberana, porque o governo não pode emitir dinheiro, né? E aí, como a nossa dívida é em reais, beleza, fez isso, solucionou o problema. Tem algumas empresas que têm o rating maior do que o soberano, são poucas, mas são empresas que normalmente têm grande parte do seu negócio internacional. E aí elas podem provar que, olha, se tudo der errado no Brasil, a gente ainda tem tudo isso aqui fora do Brasil e não vai, né, afetar aqui a nossa probabilidade de pagamento da dívida. Mas enfim, só dando essa contextualizada aqui pra vocês. E aí o que aconteceu? A Fitch, ela que é uma dessas agências, ela elevou o nosso rating de crédito de BB- para BB. Pois é, por isso o título desse podcast, né? O novo BB da Fitch. Isso foi depois do que a Standard & Poor's, no mês passado, né? Eles tinham elevado, não o rating, mas eles tinham elevado para a perspectiva, né? Ela foi de uma perspectiva negativa para estável. E a Fitch não, a Fitch já elevou, porque daí tem a nota e tem a perspectiva, que pode ser estável, pode ser positiva, pode ser negativa, né? Então, a gente tem aí o subgrau dentro do grau. E aí, a Standard & Poor's, há um tempo atrás, há umas semanas atrás, tinha feito isso, mas só mudado a perspectiva do nosso rating, sem mudar a nota. Já a Fitch não, já mudaram a nota, a gente teve um upgrade, subiu um degrau na escadinha, mas vale dizer, gente, que a gente ainda tá 2 degraus abaixo do grau de investimento. A gente ainda precisa subir 2 para realmente ter novamente, né, o nosso grau de investimento. E por que isso é importante? Pô, para vocês terem uma ideia, tem vários investidores institucionais, tipo fundos de pensão, seguradoras, que são o grande dinheiro do mundo está nesses lugares. Porque é muito dinheiro, né? Muito cotista por muito tempo, é investimento de longo prazo. Então, por exemplo, são normalmente esses investidores institucionais que todo mundo olha quando fala de investimento de infraestrutura, investimentos, assim, super importantes para um país, assim, porque é de longo prazo. Então, o que um país gostaria de atrair de investidor, normalmente são esses investidores institucionais, porque é quem está olhando para o longo prazo, que é muito menos um investimento especulativo, então tende a ser bastante bom para os países. E aí, muitos desses investidores institucionais, por exemplo, não investem em países que não têm grau de investimento, né? Então, eles têm ali, na sua própria regulação interna ali, que eles não podem investir. Então, tem um monte de gente que nem olha para cá, porque a gente não tem grau de investimento. Então, tudo isso é super importante. Não é assim, só um selinho ali que a galera tá olhando e tal. Não,
Não, é importante nesse sentido. E aí tem uma crítica, né, de muita gente que diz assim, principalmente, né, gente que tá aqui no Brasil, que fala, mas essas agências, elas só estão olhando o negócio no retrovisor, né, tipo, o nosso mercado aqui, o Ibovespa já subiu, a curva de juros já cedeu, né, ou seja, a gente já teve reações positivas de coisas que vem acontecendo nos últimos meses, e essas agências só vêm lá, né, a agência Rubinho, que vai lá, gente, o quê? Tá melhorando a parada aqui? Peraí, deixa eu melhorar então, né, não é por causa disso que a gente tem uma melhora, né, no Ibovespa, não é por causa disso que a gente tem uma melhora no dólar, né, na nossa taxa de câmbio, mas mais ou menos, né, eu concordo em partes, porque de fato, né, não é por isso, não é uma causalidade de tipo, melhorou a nota de investimento, então o grau aqui, né, do risco soberano, então o Ibovespa subiu, né, o dólar caiu, etc. Não, mas é o que eu falei, para essa questão, quando a gente tá olhando para fora, quando a gente tá olhando para investidores institucionais, quando a gente tá olhando para investidores que não estão aqui seguindo a novela Brasil e ouvindo o Terraço Cast toda semana, para eles esse tipo de sinalização é super importante, né? Pensa que eles estão olhando para um monte de país, eles não têm necessariamente um analista, né, dedicado e brasileiro e que sabe tudo. Então, esse tipo de grande sinalização, né, de coisas padronizadas, né, de avaliações padronizadas são super positivos. E aí tem um outro ponto que aí, esse eu concordo mais, né, que é a da credibilidade dessas agências, né? Então, a gente sabe que na crise do subprime, né, nos Estados Unidos, a grande crise financeira, a gente teve ali uma questão de que muitas dessas agências davam AAA, que é a melhor nota, né, a AA, para dívidas que eram completamente, assim, duvidosas, né? Que eram as dívidas ali do subprime, né? Que era um pacote de dívida empacotado, né? Então, assim, você tinha lá dentro um monte de hipoteca de pessoas que não podiam pagar, que não tinham emprego, não tinham nada, etc. E os ninjas, né? No job, no income. E elas iam lá e empacotavam numas, assim, as instituições financeiras empacotavam em produtos super complexos. E aí tinham o rating AA. Então tem essa crítica, né? Isso foi um momento importante das agências, mas muita coisa, enfim, mudou e foi melhorada desde então. E, de todo modo, apesar de não ser uma metodologia perfeita, é algo bastante observado por muitos investidores. Tema aí que é importante. Agora vamos para a última parte, mas não menos importante. Por que a gente teve, né, o rating elevado? Bom, como eu falei, é uma coisa que não vai ser novidade aqui, os movimentos não vão ser novidades para quem escuta o Terraço Cast, porque são pontos que a gente já vem falando há bastante tempo, mas é uma série de sinalizações e mudanças positivas, né? Então, o que eles falam? Muito em linha com o que falou a Standard & Poor's, tá? Para elevar para perspectiva para estável. Eles falaram ali eu não sei se foi para estável ou para positiva, tá? Agora eu tô um pouco confusa, mas eles elevaram só a perspectiva, né? Standard & Poor's. Mas quais foram os argumentos? Então, o Brasil, ele tem caminhado reformas importantes, principalmente do lado fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, né? O que gasta muito, etc., de endividamento alto para um país emergente, blá, 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 né? Então, eles falam ali do arcabouço fiscal, que foi importante ser aprovado o arcabouço fiscal, falam do ambiente institucional, né? Que para a aprovação foi importante ter uma melhora desse ambiente político e institucional para aprovação. Falam da aprovação, né, da aprovação ali inicial da reforma tributária, que também é uma reforma super importante para reduzir a complexidade do sistema, o ambiente de negócio, então é algo de longo prazo também. Falam da independência do Banco Central, então falam assim, não só da independência pura, né, mas que o Banco Central vem fazendo um trabalho super importante para controlar a inflação e que de fato isso aconteceu, né, a inflação cedeu bastante e que tem sido essencial nesse processo todo a garantia da manutenção da independência do Banco Central durante, né, nesses últimos meses, nesses últimos anos, justamente nesse ciclo difícil de inflação alta e que o Banco Central ele tem feito um excelente trabalho, foi importante que tenha sido garantida aí a independência e autonomia formal do Banco Central. E aí, bom, aí o que eles falam, mas por que a gente não vai além, né? O que o Brasil precisa fazer para subir mais na escada e enfim, e aí retomar eventualmente o grau de investimento, né? E aí eles falam, olha, a dívida, apesar de com o arcabouço haver uma sinalização de que ela vai estabilizar, é importante agora que ela comece a cair, porque o Brasil tem um endividamento muito alto para um país emergente e é uma dívida muito cara, porque os juros ainda são muito altos, né? Por conta de questões estruturais, por conta de nível de desenvolvimento econômico e institucional, um passado inflacionário, etc. Então, assim, precisa reduzir a dívida, não é só estabilizar. Aí também chamou a atenção para o fato de que tem políticas econômicas sendo discutidas que podem se afastar desse caminho,
né? Então, como políticas de maiores subsídios, políticas que não estejam olhando para o aumento da produtividade, que possam levar o Brasil de volta para um caminho aí fiscal insustentável e para um crescimento, né? O que eles falam, o Brasil tem que retomar um caminho de crescimento econômico, né? Robusto, sustentável. Então, assim, ficar andando de lado, né? Crescendo 1,5% ali no nosso potencial, abaixo do nosso potencial, inclusive, que está mais por volta de 1,8 por aí, isso não vai, né? Se o Brasil não crescer, né? Também ele não consegue nem reduzir o endividamento de uma maneira sustentável, né? Também a economia, ela precisa crescer. A gente está ali numa típica armadilha da renda média. Tem muito que a gente tem que crescer ainda e melhorar de produtividade, etc. Então, eles falam isso. O Brasil tem que retomar uma trajetória de crescimento aí sustentável e positivo. E aí, gente, isso linka bastante com aquilo que a gente falou no último episódio, né? Das 17 medidas ali, microeconômicas e tal, que eu dei uma lida mais perto e, assim, são todas muito parecidas, é uma coisa bastante técnica, né? Então, a de regulação do sistema financeiro, tipos de instrumentos financeiros que podem ser usados, né? Precisa de um título híbrido para investimento em infraestrutura. É algo que, quando eu trabalhava no governo, eu via muito de perto. A gente brigava, assim, a gente discutia por meses e meses uma regulação de um instrumento, mas tudo isso é super importante, porque é esse tipo de reforma micro, né? Não são só as reformas macro que são importantes, é esse tipo de reforma micro que vai melhorando o ambiente de negócios e permitindo para um crescimento econômico, né, sustentável aí de longo prazo, né? Então, assim, as agências de rating também olham isso de perto. Então, inclusive, quando a Standard & Poor's, né, mudou a perspectiva, eles mencionaram reforma trabalhista, né, reformas importantes também no campo micro, né, que melhoraram aí o ambiente de negócios. Então é isso, gente. Foi esse o recado da FIT, que agora o Brasil, novo bebê da FIT. E é isso, torcemos para que a gente alcance novamente o grau de investimento em breve. Nota soberana é aquele negócio que, quando acontece para cima, o governo da ocasião vai dizer que foi porque fez algo muito relevante, e quando o contrário acontece, diz que não faz a menor diferença e que o mercado não sabe o que está perdendo se não nos olhar com carinho. Mas na prática, a diferença que o grau de investimento faz, e vale frisar uma coisa, essa nota não significa que a gente está no grau de investimento. Seguimos em grau especulativo, mesmo que com essa mudança estejamos mais próximos do grau de investimento. Enfim, frisado esse ponto, a diferença que o grau de investimento faz é mais ou menos o seguinte: o país e as empresas como um todo acabam tendo uma visão mais business-friendly, por assim dizer, para o resto do mundo e, consequentemente, o custo de financiamento de projetos novos, maiores e, claro, conectados com o resto do mundo, fica menor. No caso da FIT, isso se deveu a avanços que vieram acontecendo nos últimos 6 anos em termos de reformas e melhorias no ambiente de negócios, sendo que os pontos mais recentes, aprovação na Câmara do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária, apenas se somaram a uma sequência de outros avanços institucionais. Então, já que praticamente ninguém da equipe econômica do atual governo irá te contar, nós iremos te fazer esse favor. Sem a continuidade do ritmo de reformas e racionalizações dos últimos anos, o grau de investimento que irão falar agora o tempo todo que está logo ali, não acontecerá. Inclusive, vale um adendo muito importante. Dado que o fiscal já neste momento apresenta dados de déficit primário, o déficit do governo central para junho de 2023 foi de 45,22 bilhões de reais, e no acumulado do primeiro semestre foi de 42,5 bilhões de reais. Dado que a gente já está em déficit primário agora e ainda não estamos com o novo arcabouço fiscal em operação, porque em 2023 é o teto de gastos ainda, mas alterado pela PEC de transição aprovada no final do ano passado. Dado que já estamos em déficit primário e ainda não estamos com essa regra nova valendo, né, porque ela ainda precisa ser aprovada, ainda é preciso ver como o novo arcabouço fiscal irá parar em pé de 24 em diante. Assim sendo, muita calma nessa hora caso você tenha celebrado essa mudança de nota como se o Brasil não tivesse nenhum problema para resolver, porque na verdade é só com o segmento de questões que atualmente tomam bastante pedrada, e vale citar algumas delas aqui: independência do Banco Central, reforma trabalhista, reforma previdenciária e até mesmo o marco do saneamento. Só com a continuidade de reformas nessa direção que a coisa pode, num horizonte ainda de alguns anos, voltar a posicionar nosso país como grau de investimento. Você que sempre nos ouve aqui já desconfiava que seria essa a resposta, né? Dessa
Primeira pergunta. Mas é importante colocar a bola no chão mesmo assim, para que, tal qual foi dito no começo desse comentário, o governo atual não diga que foi só a gente chegar, que tudo se resolveu e o mercado entendeu tudo, ou caso o logo ali que está sendo colocado na mesa não aconteça, o governo não diga com tom de Chiquinha: Eu não queria mesmo! Na nossa Linktree você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico: YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Blue Sky e Threads estão disponíveis lá. E se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing, o link também está lá. Calma só mais um pouquinho que vai ter uma novidade em breve, coloque seu e-mail lá que você não vai se arrepender. E não se esqueça, lá também estão os links de acesso para os nossos 2 e-books: 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Juros nos Estados Unidos, Europa, Chile, será que serve de recado para o Brasil? E até mesmo uma decisão monetária no Japão que impacta um mercado trilionário. Então vamos lá, começando com as notícias do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. O Fed resolveu mais uma vez aumentar a taxa de juros, né? Ele tinha dado uma pausa, a gente comentou com vocês nas semanas anteriores, né, que o Banco Central americano tinha dado uma pausa na política de aumento de juros, mas já tinha deixado em aberto, né, de que se precisasse voltaria a aumentar, e o Fed considerou que precisou, né? A economia americana continua bastante forte, bastante resiliente, a inflação ainda bastante fora da meta. Então, o Banco Central americano achou que teria espaço para aumentar ainda mais os juros. Então, o Fed aumentou, né, os juros em mais 0,25 basis points, né, mais 0,25%, passando de 5,25 para 5,50. Essa é a maior taxa de juros nos últimos 22 anos, mas, na verdade, a economia americana continua bastante forte, né? A economia americana tem demonstrado crescimento. O mercado de trabalho nos Estados Unidos, tanto em termos de geração de empregos quanto em termos de salário, continua bastante forte, a economia continua crescendo, então o Fed tem esse espaço, né, tem essa vantagem, digamos, essa margem de manobra para aumentar os juros, para tentar chegar na meta de inflação, né? A inflação dos Estados Unidos tem arrefecido, diminuiu perto das máximas, que chegou até a 2 dígitos no ano passado, no final do ano passado. A inflação tem se retraído, mas ainda está bastante longe da meta, o que faz com que o Banco Central americano tenha tido essa decisão de aumentar as taxas de juros. O Jerome Powell deu uma entrevista falando que ele considera que a política monetária dos Estados Unidos já está bastante restritiva, que eles já devem estar chegando aí no limite de aumento de juros, mas não fechou a porta para um novo aumento na próxima reunião em setembro. E também já deixou claro que corte de juros provavelmente só vai acontecer na economia americana no ano que vem. Então, o que a gente espera, né, o que o mercado espera, é provavelmente mais um aumento de 0,25, dependendo do que acontecer com a inflação, dos dados da economia na reunião do Fed em setembro, e aí uma pausa no segundo semestre e começar, quem sabe, a cortar os juros no final do ano ou mais provavelmente no começo de 2024. No caso do Banco Central Europeu, o desafio é muito maior. Primeiro que o Banco Central Europeu tem que considerar 20 economias diferentes. E só de pensar nisso, eu fico imaginando como é que é a treta de você ter que agradar 20 economias diferentes, né? Se a gente vê toda a briga que tem em termos de taxa de juros no Brasil, e eu nem vou entrar nesse assunto, isso aí eu deixo para Raquel, pro Caio, pros meus colegas, porque nessa treta eu não vou me meter, né? Mas o Banco Central Europeu tem um desafio muito grande, porque ele tem que agradar 20 economias diferentes, né? E economias que têm características, não só são 20 países, mas são países diferentes. Então a gente tem na Europa países que têm uma economia mais industrializada, mais industrial, tem algumas economias que são mais fortes no
setor de serviço. E como a gente sabe, né, a política monetária, quando você aumenta os juros, ele afeta de maneira diferente essas economias que têm características diversas. Então, o Banco Central Europeu tem um desafio muito maior e além disso, a economia europeia tem se mostrado menos resiliente, né? A gente teve recessão, por exemplo, na Alemanha nos últimos meses, agora parece que essa recessão arrefeceu, mas de qualquer maneira as economias europeias têm crescido bem menos do que a americana, tem maiores problemas de desemprego também, os salários não estão tão fortes como nos Estados Unidos, e isso começa a gerar descontentamento na população, a gente tem visto várias greves em alguns países da Europa, então é uma situação muito mais delicada para o Banco Central Europeu aí administrar, mas eles resolveram aumentar mais uma vez, né, assim como o Fed aumentou mais 0,25% a taxa de juros da zona do euro, de 4 para 4,25%. E a inflação do euro, ela tem uma característica também um pouco diferente das Estados Unidos, porque a inflação dos Estados Unidos, ela vem muito da situação da economia interna. Então, porque a gente tem uma economia forte, os salários aumentando, a economia crescendo, a inflação dos Estados Unidos, ela vem muito mais do mercado interno. No caso da Europa, não necessariamente. A gente já tem uma economia mais fraca, né, crescendo menos, e a inflação vem muito mais de fatores externos, aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou a gente teve, né, o aumento de preço de energia, de gás, de alimentos, que são reflexos principalmente da guerra. Ainda tem uma questão aí do Covid, que a economia não voltou a recuperar do período anterior à pandemia, então uma situação aí bem mais difícil para o Banco Central Europeu. E a Christine Lagarde, que é a presidente aí do Banco Central Europeu, também deu uma entrevista falando que não está pensando, pelo menos por enquanto, em pausa nessa política de aumento de juros. Então, enquanto nos Estados Unidos a gente talvez já esteja chegando no pico, né, provavelmente mais um aumento, talvez não, e uma pausa, no caso do Banco Central Europeu, a gente ainda pode ver novos aumentos de taxas de juros. A principal notícia essa semana, ou pelo menos a mais surpreendente, foi uma decisão do Banco Central japonês. O Japão é o país que tem aí a maior dívida, né, mais de $1 trilhão, e qualquer aumento de taxa de juros no Japão tem um impacto grande na economia mundial. O Japão, ele tem uma política de taxa de juros bastante baixa, né, uma taxa de juros, em muitos casos, né, para prazos mais curtos, negativo, e o Banco Central japonês disse que vai dar uma flexibilizada na política de taxa de juros, tirando aí o teto de 0,5% de juros nos bonds, né, nos títulos de 10 anos. Então, o Banco Central japonês tem essa política, né, de bem light de política monetária, né, a taxa de juros são muito baixas, mas ele começou a falar em aumento de taxa de juros, né, de tirar esse teto de 0,5% de taxa de juros para longo prazo, e aí o mercado, como vocês sabem, trabalha com expectativa, então a curva de juros já abriu, aí demonstrando que o Banco Central japonês pode seguir aí os bancos centrais das outras grandes economias mundiais e começar aí uma política monetária mais restritiva, e isso, como eu falei, né, pela dívida japonesa ser muito grande, isso acaba tendo um impacto bastante grande nos mercados de títulos internacionais. O Banco Central da Inglaterra não teve decisão ainda, a decisão do Banco Central inglês vem na semana que vem, junto com o nosso Copom brasileiro, então vamos ver o que vai acontecer aí com o Banco Central inglês, mas a expectativa é que siga aí esses outros grandes países, né, essas grandes economias, e também continue aumentando taxa de juros na próxima reunião a confirmar. No caso da América Latina, a gente também teve surpresa, né? Eu falei que ia falar um pouco de juros. O Banco Central chileno, ele saiu na frente e foi o primeiro banco central na América Latina a cortar a taxa básica de juros, e veio com um corte bastante agressivo. A maioria do mercado já esperava esse começo de corte de taxa de juros na economia chilena, né? Mas eles estavam esperando um corte de juros entre 0,5% e 0,75%, e o Banco Central chileno resolveu derrubar a taxa de juros em 1%, derrubando de 11,25% para 10,25% ao ano. Então, é um corte bastante agressivo, e isso acaba colocando também uma pressão no Banco Central brasileiro, né, que tem toda essa discussão política, ideológica, econômica, enfim, né, várias tretas aí no Brasil. E aí vamos
vamos ver qual vai ser a decisão do Copom, porque a gente tem, por um lado, né, as economias do norte, aí Estados Unidos, Europa, Japão, como eu falei, né, aumentando taxa de juros e continuando com a política monetária restritiva para controlar a inflação, mas aqui na América Latina a gente já viu por outro lado, né, ao contrário, uma política de começo de queda de juros bastante agressiva. Então vamos ver aí, né, grandes emoções para a decisão do Copom na semana que vem. Como eu disse, não sou eu que comento sobre isso aqui no podcast do Terraço, mas vamos ver aí o que vai acontecer na decisão do Copom. É complicado porque a Rê sempre me fala que não aguenta mais falar sobre política monetária, mas seria impossível não ter esse tema dominando o boletim internacional dessa semana. Vamos lá. Nos Estados Unidos, juros subiu mais um cadinho, para surpresa de quem não gosta de ler sinalizações explícitas de decisões monetárias, as famosas atas ou mesmo as coletivas de imprensa que ocorrem após todas as reuniões do FONC. Tudo agora irá depender ainda mais dos dados de alta frequência da economia americana. O desemprego segue bastante pressionado e até mesmo o mercado imobiliário, que tinha dado uma esfriada, voltou a aquecer. Inflação caiu bastante, mas o receio, como já te contamos aqui, é de repetir o erro do Fed nos anos 70. Naquela época, o erro foi reverter o aperto monetário antes da hora e isso fez desembocar em uma crise inflacionária severa que demorou muito mais tempo para resolver. Aparentemente, o Fed voltou a ser o que era antes do insano período de juro virtualmente zero, que durou do pós-crise de 2008 a meados da pandemia. Na Europa, realmente a questão é mais complicada, tanto por envolver diversas economias de uma vez só, como também por ter uma média inflacionária que demanda juros em alta, tanto é que subiram mais um pouco agora, ao mesmo tempo em que a economia de vários países já está fragilizada. Enquanto no Tio São o problema é entender como a economia segue tão resiliente, no velho continente o dilema está em forçar via juros o desaquecimento da inflação ou deixar que ela grude de vez nos preços. Na Terra do Sol Nascente, o Japão, uma mudança relevante que pode ser traduzida na seguinte questão: como seus títulos são praticamente estáveis, permitindo flutuações, mesmo que sutis, os efeitos sobre o resto do mundo que usam esses títulos como estabilizadores, por assim dizer, podem ser enormes. O tamanho desse problema, 3 trilhões de dólares. Uma breve explicação que ajuda a entender isso. Aqui no Brasil, do começo do ano até recentemente, ao longo da curva de juros, aquela estrutura a termo da taxa de juros da Ambima, que comentamos já diversas vezes por aqui, a taxa longa de juros saiu dos arredores de 13% para ficar nas proximidades de 9%. E nessa variação, títulos mais longos do Tesouro Direto tiveram uma variação positiva de valor presente de mais de 25%. Em 6 meses, do começo do ano para cá. Tá, nossa taxa de juros oscila bastante, mas já pensou se, em vez de estáveis, as taxas de juros dos títulos de dívida japoneses tiverem oscilações relevantes? Não é todo dia que o mercado de 3 trilhões de dólares passa de esse aí não mexe quase nada para agora teremos que monitorar porque não será mais estável como sempre foi. E, no Chile, aqui do lado, começamos com a reversão latino-americana de juros. Aquela que já estava esperada para começar a acontecer, mesmo com a continuidade de alta nos países desenvolvidos. Corte agressivo, 100 basis points, sinalizando que por lá o juro já fez seu trabalho para desaquecer a economia. Agora é aguardar, em termos de política monetária, o que acontece tanto no Banco Central do Reino Unido quanto, é claro, no que se passará no tão esperado Copom aqui em Terra Brasílias. O Terraço Econômico pode ser parceiro da sua marca através da geração de conteúdos, texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e demais tipos de parceria. Já pensou em ter um conteúdo nosso associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, com reshoring e nearshoring em marcha forte, será que o mundo vai tentar imitar mesmo o que o Brasil já tanto fez? Política industrial global é a nova toada? Caio, é muito engraçado como o mundo não dá voltas, né? Ele capota. O termo política industrial já foi considerado até pejorativo, que lembrava os partidos comunistas soviéticos tentando ditar quantos sapatos uma fábrica deveria produzir. Mas hoje a gente está num momento
em que o mundo está muito diferente. A gente vê uma mudança intelectual e filosófica bem curiosa. E nesse tema de hoje me lembrou algumas coisas. Eu falei aqui, eu não lembro se eu falei aqui, mas enfim, eu tô lendo o livro novo do Acemoglu, o Power and Progress, que é sobre como o poder dita os caminhos do progresso tecnológico. E aí, essa semana, uma matéria da Bloomberg veio com a seguinte chamada: a política industrial do Biden deu início a uma disputa global que está sobrecarregando as alianças, ameaçando orçamentos e canalizando quantias sem precedentes de dinheiro público para empresas privadas. Aí, beleza, né? Não é novidade que a disputa dos Estados Unidos com a China pelo domínio global vem acontecendo. O governo Biden está despejando subsídios na manufatura americana, né, por medidas históricas. A gente pode lembrar aqui que o primeiro tiro foi disparado com a aprovação da Lei de Redução de Inflação nos Estados Unidos, isso foi o ano passado, com 369 bilhões de dólares em subsídios e benefícios fiscais para empresas americanas que usam tecnologias verdes. E isso foi no ano passado, né? E em resposta, o presidente da Comissão Europeia promoveu um afrouxamento das regras da União Europeia sobre os auxílios estatais para permitir que os Estados-membros injetassem dinheiro em indústrias verdes. Então, a gente começa a ver se desenhar uma guerra de subsídios e o objetivo americano é consolidar a liderança dos Estados Unidos sempre foi, né? Em qualquer que seja o contexto, mas especialmente agora nas indústrias do futuro, como a de energia limpa e de semicondutores que a gente fala aqui todas as semanas. E também para criar empregos bem pagos, digamos assim, nos Estados Unidos. Para falar bem a verdade, quem se preocupa, né, com os custos de uma guerra de subsídios entre os europeus e os americanos e a China, somos nós aqui, economistas, acadêmicos, porque os empresários não gostam de subsídios quando não são para eles, né? Com os recentes movimentos dos Estados Unidos e da Europa, o debate sobre subsídios verdes está esquentando e os defensores dessas políticas as descrevem como uma resposta indispensável à ameaça existencial da mudança climática, enquanto os céticos afirmam que a implantação maciça de recursos vai levar inevitavelmente à busca de renda e à ineficiência. Uma economista do Industrial Policy Group, um centro de pesquisa que tenta acompanhar todas essas ações do governo, disse que o debate não é nem sobre se é necessária intervenção, e sim sobre como intervir. Na verdade, como um reconhecimento do fracasso das abordagens de mercado para lidar com a mudança climática e a segurança do suprimento de materiais. A defesa dos Estados Unidos dessa nova direção política é muito clara, né? Se existe uma guerra em andamento, que a China iniciou, na visão deles, todos os aliados dos Estados Unidos devem compartilhar o interesse em recuar contra a China. A administração do Biden está trabalhando para tentar harmonizar os incentivos de energia limpa com parceiros de todo o mundo. Mas aí vamos lá. É bem verdade que a China superou muito os seus rivais em 2019, antes mesmo da pandemia, da guerra da Rússia e da Ucrânia. Os gastos da China com política industrial foram de mais ou menos 250 bilhões de dólares. Como uma parcela da economia, e isso era 4 vezes mais do que os Estados Unidos, também ficaram atrás de aliados como a Coreia e a Alemanha na época, isso foi bastante significativo. E ainda assim, muitos economistas questionam a sabedoria de adotar a mesma abordagem da China, né? É meio irônico, quase hipócrita, porque existem tantas críticas com relação à China e agora os Estados Unidos estão entrando nessa mesma, né? Existem aí pelo menos 3 razões pelas quais uma guerra de subsídios pode ser economicamente prejudicial. A primeira delas é retaliação, né? A gente viu que nessa de bater de frente com a União Europeia, a União Europeia teve uma resposta direta à política industrial do Biden pelo CHIPS Act,
de 43 bilhões de euros, que foi promulgado essa semana como uma meta ambiciosa de produzir 20% dos chips semicondutores do mundo até 2030. Mas aí muitas empresas também vêm reclamando porque o dinheiro tem sido oferecido para empresas concorrentes, e aí também existe a preocupação de que o princípio fundador da União Europeia é a igualdade de condições para os Estados-membros, mas nem todos os países têm a mesma capacidade de competir. Então, existe essa questão da retaliação, né? Um segundo problema é que o que é bom para a Europa e para os Estados Unidos não necessariamente é bom para o resto do mundo, né? Porque se o objetivo global é reduzir as emissões de gases do efeito estufa, de repente pode haver soluções melhores, né? Tipo, comprar os painéis solares da própria China. Mas, né, dessa forma, o mesmo gasto resultaria em mais reduções de emissões e temperaturas mais baixas, mas seria ir a favor do seu concorrente comercial. Então, existe essa questão também de que, se a gente está olhando numa visão global, né, pensando no bem do mundo, pode ser que seria melhor andar de mãos dadas com a China, mas se o objetivo é comercial, aí já não. E aí o terceiro risco é que uma guerra de subsídios pode levar a um desperdício de recursos fiscais, principalmente agora que a gente está numa era de taxas baixas de juros, né? Como o Caio gosta de falar, que a era do dinheiro grátis acabou. Então, um enorme custo fiscal desses subsídios verdes para complementar todas essas preocupações. E aí, qual o tamanho desses riscos econômicos? Eu não sou capaz de dizer, mas o que a gente pôde observar de estimativas mais recentes, que a guerra comercial que começou no governo Trump com a China teve um efeito muito menor na economia dos Estados Unidos do que estava previsto. Então, essa guerra foi travada com tarifas, mas agora a gente está vendo subsídios encorajando reduções de gases do efeito estufa. Então, não sabemos, de fato, quais são os riscos, o tamanho desse risco envolvido numa guerra de subsídios. Mas é bem curioso que justamente o país que sempre condenou a política industrial, a política de subsídios, que critica todo o resto do mundo que a faz, esteja fazendo justamente agora. É bem curioso para analisarmos. Recentemente eu estava em um encontro de amigos e me fizeram uma pergunta interessante. Caio, por qual motivo a economia é uma ciência humana e não exata? Diríamos que em comentários de assuntos como esse, que você está ouvindo agora, fica bem mais fácil de entender. Nas ciências exatas, através de provas, teoremas e afins, temos a confirmação de questões que ficam basicamente fechadas, que podem mudar ao longo do tempo com novas evidências, mas são fechadas, não são abertas à discussão sobre serem ou não serem, exceto aí com novas e robustas evidências e tudo mais. Já em ciências humanas, campo do qual a economia faz parte, as soluções e o que é certo a fazer, o que é errado e tudo mais, mudam ao longo do tempo. Algumas coisas são dificilmente mutáveis, como a lei da oferta e da demanda, mas alguns prismas são vistos de maneira diferente a cada conjunto de décadas. Uma hora, o sucesso é permitir que os mercados tenham sua livre ação sem amarras, nem mesmo a dos conjuntos de regras, e em outros momentos a ideia é que os estados participem mais ativamente nas economias, seja para socorrer em situações danosas, algumas delas causadas pelos mercados não regulados, ou mesmo para tentar buscar mudanças relevantes, como é o caso do reshoring ou nearshoring que tanto falamos aqui nesse podcast. Antes da pandemia, a China colocava cerca de 1,5% do seu PIB em incentivos, subsídios e investimentos diretos e indiretos que impactam sua capacidade produtiva. Para vocês terem uma ideia, isso é mais de 1% em relação ao PIB, em relação ao segundo colocado, quase na verdade 1% do PIB, em relação ao segundo colocado, que é a Coreia do Sul, que colocava ali 0,7% do seu PIB em relação a isso. Outros países aí, França, Japão, Alemanha, tudo na casa de 0,5% do PIB para baixo. Ou seja, a China tinha aí uma grande liderança nisso, porque era a grande fábrica do mundo. Da pandemia para cá, o mundo inteiro parou para pensar em como a concentração de atividades industriais na China pode ser algo perigoso e complexo, e na prática, todo mundo está tentando fazer em casa novamente. O custo disso se dá em duas faces: montantes elevados colocados na mesa por diversos países e produtividade baixa. O
O primeiro lado é fácil, basta ver os números anunciados, pelo menos de 2022 para cá. Vamos te contar alguns agora. E só para não precisar ficar repetindo toda hora, todos esses números que nós vamos te falar agora são em bilhões de dólares, somando programas de incentivo a fábricas produtoras de chips, semicondutores e baterias elétricas. 21,3 no Canadá, 82,6 nos Estados Unidos, 4,9 na França, 10 na Índia, 6,8 no Japão, 12,2 na Alemanha e 47,9 na União Europeia como um todo. Sim, de novo, tudo isso em bilhões de dólares. E o segundo lado é a respeito da produtividade. Parece que é só uma questão financeira, é só, vamos fazer um grande incentivo aqui a montarem uma fábrica e de repente, rapidinho a gente está produzindo igual a China, mas não é bem assim. Um caso que vale ser ilustrado para que vocês tenham noção da magnitude que envolve esse tipo de especialização e produtividade da China. Existe um canal no TikTok, provavelmente dizem aí que os algoritmos acompanham tudo que você consome de conteúdo para te direcionar a novos conteúdos, então talvez você só ouvindo esse podcast já vai te direcionar, caso você esteja no TikTok, para essa conta. Mas enfim, porque eu não estou me lembrando o nome dessa conta, mas é uma conta que ela é especializada na seguinte questão: é um cara da China que ele faz um levantamento de cidades na China que se especializaram na produção de itens específicos. E diz quanto é que custava produzir esses itens antes e quanto é que passou a custar depois de começarem a ser produzidos na China. Um dos que mais me impressionou é um que parece que não tem nada a ver, mas vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Existe uma cidade na China que ela é especializada na produção de isqueiro. Isqueiro, aquele isqueiro, para as pessoas que fumam, que ouvem um podcast já entenderam, o isqueiro. Antes desses isqueiros serem produzidos na China, eles eram comprados do Japão a cerca de $1 por unidade, o que parece bem baratinho, né, e tudo mais. Sabe a quanto esse mesmo isqueiro é produzido hoje na China, nessa cidade aí que é especializada em produzir isqueiro? 5 centavos de dólar. Então faz as contas aí. Se a gente está falando de isqueiro, que é um negócio que aparentemente, né, é um tubinho e aí tem ali o álcool, a pedrinha lá, você risca tal e acende. Se é um negócio tão básico, tão aparentemente simples de fazer, os caras diminuíram o custo de produção unitário de $1 para 5 centavos de dólar, o que dizer da capacidade produtiva e de entrega de valor e de redução de custos, sobretudo, da China para itens tão complicados quanto os semicondutores? Então faz as contas aí. Definitivamente, o mundo irá sair mais caro e menos produtivo de toda essa chuva de dinheiro que está sendo colocada lá fora agora, mas essa é uma escolha feita pelo mundo para, diferentemente do que ocorreu nas últimas 3 décadas, depender menos da China quando o assunto são os produtos industriais. Agora, a pergunta que não quer calar é: quanto tempo será que demoraremos para ouvir, na verdade, para começar a ouvir, dos arautos da suposta nova industrialização brasileira, que uma cascata de bilhões e bilhões de reais precisa ser descarregada sobre alguns, desculpem, não consigo evitar, campeões nacionais outra vez? Salve para Josiane Francisco, nossa assídua ouvinte, que além de nos ouvir ainda recomenda o conteúdo em seus treinamentos. E também a todos vocês que fazem isso e nos deixam cada vez mais motivados a seguir com esse informativo sonoro que vocês ouvem agora. Dados da pesquisa anterior. Quem ouve no Spotify pode votar numa pergunta que deixamos lá por uns dias sobre o episódio que você acabou de ouvir. A pergunta do 386 foi: o programa Desenrola vai reduzir o endividamento das famílias? E assim votou o público. 7,1% votaram em sim, de forma definitiva. 57,1% votaram em sim, mas logo vai subir. E 35,7% votaram em não, tudo fica na mesma. Tá ouvindo no Spotify no dia do lançamento ou perto desse dia? Vai lá votar na pesquisa se ela ainda estiver ativa, que no próximo episódio te contamos sobre essa votação. Agora nos despedindo das mentes que trouxeram as análises do episódio 387. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Por hoje é só. E eu tinha prometido, né, que estaríamos num lugar especial, com mais gente. Mas acontece que íamos ter uma terraço trip, mas o nosso querido locutor
locutor aí, âncora Caio, ele acabou nos dando um pequeno cano, mas tudo bem. Fica para a próxima, e aí faremos um TerraçoCast especial em loco. Falei de spoiler no episódio anterior, não rolou, mas ainda irá acontecer. E eu juro que explico o que rolou depois. Obrigado, Renata. Semana que vem eu volto para comentar mais com vocês sobre política e economia internacional. Eu espero aí com um assunto um pouco diferente. Eu peço ao Caio que me dê uma pauta um pouco diferente, porque acho que na semana que vem a gente só tem a decisão do Banco Central inglês. Eu posso comentar isso rapidamente, mas vamos ver se a gente tem novidades aí um pouco diferentes para a gente falar com vocês a respeito dos assuntos aqui do Boletim Internacional, tá bom? Era isso essa semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus, se cuidem, né? Vamos aí não pegar resfriado, nem gripe, nem Covid, nem nada, tá bom? Tomem vacina, se protejam e é isso aí. Um beijo e até semana que vem. É isso aí, não se esqueçam de se imunizar. Não anda tão gerador de posts como acontecia poucos anos atrás, mas segue sendo importante. O âncora que aqui vos fala tomou a bivalente de Covid e até mesmo a de gripe recentemente. Obrigado, Fernanda. É isso aí, Caio. A gente se vê na semana que vem. E deixo aqui meus grandes abraços para os amigos terraceiros. Quem quiser me encontrar, é só seguir lá no @sigafefa no Instagram, TikTok, YouTube e por aí vai. Um abraço. Aproveitando a dica, quem quiser seguir essa voz é só procurar por Caio AUGSTOR. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.